Cara, quais são os planos do Flamengo para 2026? Quem o clube quer contratar e qual é a lista de dispensa? Quem vai ser aquele jogador, ó, que vai pra rua? Nós vamos descobrir agora. Vídeo do canal JR. A lista de demissão do Flamengo após cair para o PSG. O Flamengo está se preparando para chocar o futebol mundial. Com mais de 2 bilhões de faturamento em 2025, eles estão armando um plano que promete botar o futebol brasileiro abaixo. Com um orçamento 4 vezes maior que o terceiro colocado Corinthians e mais do que todo o orçamento de 15 times da Série A junto, o Flamengo acaba de se tornar a pior notícia para o futebol brasileiro desde a invenção do impedimento. Ô, louco, aqui tá igual o Bruno Henrique falava. O Flamengo tá ficando em outro patamar, pô. Tá conseguindo investir, trazendo jogador lá da Europa, cara. E tá dando resultado, né? Ganhou Libertadores, ganhou o Brasileirão, foi pro Mundial e ele só não ganhou o Mundial por causa de um goleiro que tava inspirado. O tal do Safanov catou tudo. Catou tudo não, catou todos os pênaltis quase, só faltou um. Tem muita coisa movimentando os vestiários rubro-negro, desde uma lista de dispensas absurda envolvendo grandes nomes do elenco do mais querido, até jogadores do mais alto escalão do futebol mundial e de rivais de dentro do país. E é por isso que hoje vamos entender como o Flamengo vai destruir o futebol brasileiro e chocar o futebol mundial. A verdade é que ao final do E jogar no Flamengo também tá se tornando atrativo, porque o jogador sabe que ele indo pra lá, ele vai disputar por título. Então, se ele tá em outro clube brasileiro e o time dele não tá brigando pra ser campeão, pô, é que ele tem que ter peito também pra jogar muita bola. Que lá no Flamengo a concorrência tá enorme, mas todo jogador vai ficar querendo ir pra lá, pô, quer ser campeão, não tem jeito. Esse vídeo você vai ficar apavorado. Então, se você gostar de verdade, lá no finalzinho você deixa um like. Eu sou o JR, se você não é inscrito, considere se inscrever nesse canal. Aqui nós falamos de futebol verdadeiro, sem passar pano pra ninguém todos os dias. Pouco está se falando sobre isso. Mas o Flamengo, campeão de tudo, vai fazer uma das maiores crueldades. Uma limpa em seu elenco, talvez a maior da história recente do futebol brasileiro. E isso não é uma reestruturação comum. Isso tá mais com um tom de mensagem. O zagueiro Pablo, que chegou para ser o capitão dessa zaga, mas após várias lesões não deu certo. E o Flamengo cansou de ter esse cara no DM e já mandou pro São Bernardo. Matheus Cunha, que era reserva do Rossi, está de saída pro Cruzeiro. Clayton, zagueiro que ninguém lembra, vai pro Wolfsburg da Alemanha. Aí você me... Por enquanto nessa lista aí eu só lembro do Pablo, que já chegou a jogar também um monte de clube bom aqui do Brasil, e o cara chegou pra o quê? Pra tentar ser titular e CB, não conseguiu, cara, o time do Flamengo, muito zagueiro bom, veio o Léo Ortiz, veio o Léo Pereira, concorrência alta. diz, tá bom, mas esses eram reservas, nem vão fazer tanta diferença assim no time. Errado. Matias Vinha, que já foi um cara importante, um pilar nesse elenco do Flamengo, lateral e zagueiro da seleção uruguaia, não tem mais clima. Felipe Luiz... Que isso. O Vinha é titular de seleção uruguaia, cara. Não consegue jogar no Flamengo. Tá disputando vaga também com o Alexandre, que veio na Juventus. Lá fora, quando ele tava lá na Juventus, tava na seleção brasileira, direto os brasileiros criticavam. Pô, o Alexandre não dá não, tal. Mas chegou aqui no futebol brasileiro, o cara joga fácil, não tem jeito, tá acima. nem relacionou ele pro Intercontinental. Um cara que custou milhões, seleção da Copa, fora. Everton... E aqui também entra pros outros clubes, né? Tá bom esse mercado para contratar os jogadores do Flamengo. É que não dá para pagar aquele salário absurdo, né? Mas se trazer um Vinha pro seu time, é uma ótima contratação para lateral. O cara é de seleção uruguaia. Cebolinha. Dizem que ele pediu pra sair. Isso mesmo. Ele chegou no Felipe Luiz e falou: preciso jogar, me vende. E o Flamengo já tá negociando esse cara. Alguns clubes de dentro do Brasil e outros da Europa e talvez Arábia Saudita já estão com o olho fixado nesse cara. Juninho. Você queria o Cebolinha no seu time? Pô, eu sou Santos, cara. Pra mim, o Cebolinha, no lugar do Guilherme, o cara ia deitar fácil, pô. Cebolinha e Neymar, ia dar bom essa dupla aí. Ele joga em um monte de time aqui do Brasil. Pega lá o Corinthians. Quem é os pontas do Corinthians? Vitinho e Thales Magno? Sou mais o Cebolinha, pô. Pega o São Paulo. São Paulo é o Ferreirinha. Esqueci o outro ponto. Eu ainda fico com o Cebolinha, cara. Jovem que tem tudo pra estourar, está muito perto do Bahia. Michael, que se tornou um pequeno ídolo em 2020, ficou 5 jogos no banco. Chegou a jogar no Sub-20. Sim, o cara que veio para ser uma opção nessa ponta, acabou tendo que jogar no Sub-20. Que isso.
Pra você ter uma noção, tinha até esquecido que o Michael tava no Flamengo. O cara tava jogando lá no time do Neymar, deitando, jogando contra o Cristiano Ronaldo e tudo, e veio pro Flamengo. Nunca mais nós ouvimos falar dele, pô. O Micha só no banco do banco. O Corinthians já está de olho no futebol do pequenino. E agora vem o peso de verdade. De La Cruz, que custou 1,5 milhão por mês de salário, mais a grana da transferência pro River Plate, tem um problemão no joelho. E o Flamengo já contratou esse cara com problema. E a resenha é clara, se aparecer uma proposta razoável, já era, ele sai. Alan 8. Aqui já entra um risco, hein, pra contratar o De La Cruz. Igual nós falou, é uma opção boa, o Cebolinha pro seu time, uma opção boa. O cara tá ainda querendo jogar com fome de ser titular. Aí você pega um De La Cruz que vive no DM, aí eu já não sei se é uma opção tão boa. Você vai trazer um cara que tá dando muito problema pra pagar um salário caro pra ele nem jogar, aí é osso. 8 milhões de euros do Atlético Mineiro. Mais de 1 milhão por mês de salário. Não rendeu até agora e tá na geladeira. Isso não tá parecendo uma renovação de elenco. Tá parecendo uma selva onde sobrevivem os mais fortes. Nesse caso, quem entrega títulos. O resto é rua. Mas a saída desses jogadores de peso trazem um espaço para contratações bilionárias. E agora que começa uma loucura. Já começamos com Antoine Griezmann. Ô, louco? Aqui é loucura total, pô. O Flamengo quer trazer o Griezmann. Aí tem como, hein? Felipe Luiz, ídolo não. Aí eu forcei pra caramba. Mas o cara tem uma moral enorme lá no Atlético de Madrid. O cara consegue, hein? Campeão do mundo. 34 anos, ídolo absoluto do Atlético de Madrid. O Flamengo já abriu conversas com ele. E a chegada de Saúl Ñíguez e o comando de Felipe Luiz podem atrair esse cara, porque eles eram muito próximos no time da capital espanhola. Além de Já pensou um Griezmann, meu, jogando no futebol brasileiro? Ia ser um negócio meio louco, tá? Samuel Lino, que também era seu companheiro de elenco mais recente. Tudo isso pode influenciar a vinda de um jogador com extra classe, um jogador de nível mundial, indiscutivelmente um craque. Só tem um probleminha. Griezmann quer mais de 50 milhões por ano. Isso é mais que a folha salarial inteira da metade dos times da Série A. E sabe o que é pior? O Flamengo tem o dinheiro, mas a diretoria Aqui esquece. Aqui se eu sou o Flamengo eu já não trazia o Griezmann, porque também o elenco do Flamengo tá fechado, pô, tá muito bom. É continuar treinando esses caras aí, moleque. E já era que eles conseguem ganhar muita coisa ainda, pô. O Pedro tava machucado, vai se recuperar de novo, vai tá como? Entregando muito, então não sei se compensa você dar um salário desse todo pro Griezmann. enquanto tirou o pé do acelerador e acha que isso está fora da realidade. Até porque já não é um E, tipo, ele é bom, muito bom, mas lá no Atlético de Madrid ele já virou reserva. jogador no seu auge. E outro nome sinistro que interessa o Flamengo é o destaque da Juventus, o atacante sérvio Dusan Vlahovic. Esse cara tem um instinto europeu matador, canhoto, um baita atacante. Mas José Boto diz que o problema não é o dinheiro para trazer esses caras. Olha a soberba aí. O problema é convencer esses caras a querer jogar no Brasil. Imagina o Vlahovic, que está desfilando sua canhota sinistra na Champions League, jogar contra o Madureira num sol de 40 graus no Carioca. Mas tem outro nome que vem com Tá maluco, o Flamengo tá potente de dinheiro, hein? Quer tirar a cara tudo da Europa, quer tomar jogador do Atlético de Madrid, da Juventus, pô, vai lá pra Europa, pô, tem que tomar brechinha lá pra jogar Champions League, pra cair lá no futebol francês, com o time que tá, ele só vai perder pro PSG, pô. com muito peso para vestir a camisa do Flamengo. Um cara que no Mundial de Clubes mostrou de verdade o seu valor. Provou que pode sim estar na primeira prateleira do futebol mundial, deitando para cima dos europeus e não sentindo o peso de jogos grandiosos com times de Champions League. E ele se chama John Arias, colombiano do Fluminense que foi pro Wolverhampton nessa temporada. Na história recente, esse cara se tornou um ídolo do Fluminense. Ponta direita, meia, versátil, um verdadeiro tanque de guerra e um motorzinho no meio campo. Tava voando no Fluminense antes de ir pra Inglaterra. É, aqui quem trazer o Arias vai estourar. Pô, ele era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ou se não o melhor. Olha o que ele fez no Mundial de Clube. Na minha cabeça não passava que o Arias ia pra Europa e ia dar ruim. É que também o time dele essa temporada tá péssimo. O Wolverhampton é o último colocado do campeonato inglês, tá apanhando pra tudo quanto é time. E o pior disso tudo, o Arias é banco no pior time do campeonato inglês. Aí beira loucura. Um cara que era um dos melhores jogadores aqui do Brasil, então se o Flamengo trazer ele, pode ter certeza que ele vai deitar de novo. Já conhece o futebol, já era adaptado, pode ser qualquer time. Trouxe o Arias, fez bom negócio. Só que na Premier League, o Wolverhampton não tem dado muito espaço pra ele. E ele tá apagado. 12 jogos, 0 gols
gols, 0 assistência e o Wolves está na lanterna. Um cenário completamente diferente do que John Arias achou que viveria na Europa. O Flamengo sabe disso e sabe que pode pegar ele baratinho, entre aspas, né, porque são 20 milhões de euros. Mas para o Flamengo, hoje em dia está sendo troco de bala. Aí tem um detalhe suculento. O Fluminense tem 10% de uma futura venda. Ou seja, se o Flamengo contratar, o rival ganha dinheiro. E lembra que o Flamengo liberou reserva de Rossi para o Cruzeiro? Pois é. Talvez esteja chegando o Neuer brasileiro. Não faz isso não, tio, tá de tiração. Os caras querem levar o Brasão. O Brasão não, fica no Santos, o Brasão. Já salvou nós esse ano, catando pra caramba, não vai pro Flamengo Brasão. Não. Flamengo é tiração, sempre quer pegar os jogadores do Santos. Pô, já pegou o Gabigol, já pegou o Bruno Henrique, deixa nosso Brasão em paz. Pegou até o Gustavo Henrique lá na época. Também não sei se ele tava no Santos, chegou aí pra fora, ou ele foi direto do Santos pro Flamengo, acho que foi isso mesmo. Do Santos. Jogador que realmente salvou o Peixão de ter caído nessa temporada. O que esse cara fez pelo Santos não está escrito no gibi. Esse cara é uma verdadeira muralha dentro do gol. Por muitas vezes, quando jogadores de alto nível chegaram num para um com ele, tremeram na base e pararam na muralha chamada Gabriel Brasão. Esse cara realmente atingiu seu auge da carreira no Peixe. Mesmo com o Santos estando muito mal, por vezes, foi ele quem salvou a pátria. E o Bayern de Munique já viu isso e ofereceu 12 milhões de euros por ele. Não, pro Bayern eu libero, tá tranquilo. Vai pro Bayern de Munique, não vai pro Flamengo não, Brasil. Bayern, o time que só teve goleiros monstruosos através da história. E o Flamengo tá ali na disputa. A esperança é que o Santos caísse pra Série B pra talvez pegar esse cara mais barato. Mas não foi isso que aconteceu, porque Gabriel Brasão fechou o gol e não deixou o Peixe cair. Agora, se você é torcedor do Flamengo, você vai me perdoar. Mas o Flamengo é a pior coisa que podia acontecer pro futebol brasileiro. Eles têm 2 bilhões de receitas, enquanto o Palmeiras tem 1,2 bilhão. Cara, o Gabriel Brasão aí seria uma ótima contratação também pro Flamengo ou pro Bayern de Munique. Se vai pro Bayern, ele ia ficar melhor ainda. Imagine, você treinando com o Neuer, o cara te dando umas dicas, ó, vi que você tá precisando melhorar isso, faz isso, aquilo. Pô, o cara ia virar uma máquina. E se for pro Flamengo também, ele vira um reserva de luxo, porque o que ele catou não é brincadeira, é que a mídia, eu não sei, pô, não sei se deu a devida moral porque ele tava no Santos, brigando pra não cair, mas o Brasão tava a nível de ir pra seleção brasileira, pô. Pelo que ele catou nessa temporada, pô, ia fácil. Corinthians, 800 milhões. Todos os outros estão abaixo dos 600 milhões. Isso não é uma diferença, isso é um abismo. Sabe o que aconteceu na Espanha? Real Madrid e Barcelona dominaram por décadas e o resto se tornou só figurante. Talvez o Atlético de Madrid de vez em quando dava um susto. E é isso que está acontecendo aqui. Flamengo e Palmeiras estão prestes a se tornar o Real e o Barça brasileiros. Você é louco, fala isso não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Será nos próximos anos só dando Flamengo e Palmeiras? Já tá acontecendo isso faz um tempo. Depois dessa época aí que o Flamengo tá com grana, os caras já ganhou 3 Libertadores, tá tenebroso, é Brasileirão, acho que também Copa do Brasil, ganharam tudo que tinha que ganhar, meu. E o Palmeiras também. O único que consegue combater ali o Flamengo meio que é o Palmeiras, é um brigando com o outro, porque o resto não tá conseguindo dar combate. Aqui no Brasil tem muitos jogos, só que o que acontece? Esses dois times têm elenco, e elenco bom, é 2 times, cara, que é praticamente time de jogador titular. Então não tem como, sai um cara bom, entra outro cara bom. Aí é embaçado competir. Ah, mas tem o SAF do Botafogo, né? Ah, claro, porque todo ano aparece um time patrocinado por bilionário que ganha uma vez e depois desaparece. Lembra do Cruzeiro de 2013, do Corinthians de 2015? Pois é, o problema não é o Flamengo ser bem administrado. O problema é que o futebol brasileiro não aguenta essa concentração de poder. Os outros clubes estão todos se ferrando para conseguir alguma coisinha. E esses caras estão voando quando o assunto é money. Vou te dar um exemplo brutal. O Flamengo vendeu 500 milhões em jogadores em 2025. Fabrício Bruno, Gerson, Wesley, Alcaraz e Matheus Gonçalves. Isso é metade do orçamento de qualquer clube da Série A no ano. Eles podem errar, contratar mal, perder jogador por lesão, por qualquer motivo que seja. E ainda assim vão ter dinheiro para consertar esse erro 3, 4 vezes. Enquanto isso, times como Santos, Grêmio, Vasco lutam para não falir, para não cair para a Série B e pagar os salários atrasados. Isso não é loucura, todo mundo nadando na má fase, todo mundo duro, sem um tostão no bolso. É o Santos, é o Vasco. Olha o Corinthians devendo 2 bilhões, que loucura. E o Flamengo como?
contando grana, conseguindo contratar qualquer jogador. É mais campeonato, isso é selva. E infelizmente, o futebol brasileiro está rumando para esse lado. Agora deixa eu te contar o que vai acontecer nos próximos 5 anos e depois você vem aqui me cobrar. 2026, Flamengo ou Palmeiras campeão, um dos dois vice e surpresa se algum outro time conseguir beliscar alguma coisinha. 2027, mesma coisa. 2028, olha, talvez o Botafogo da SAF com o dinheiro do John Textor ganhe um, mas só se o Flamengo e o Palmeiras errarem muito. 2029, 2030. Pô, e o pior é que tá acontecendo isso mesmo, é porque esses dois times têm elenco, então quando os outros times vão cansando ali, porque você pode estar tendo uma temporada boa, mas você não pode dar vacila, aí você perde ali um jogador que tá jogando muito por lesão, o time já fica fraco, e o Flamengo e o Palmeiras não tá acontecendo isso, porque você perde um cara bom por lesão, beleza, entra outro bom no lugar dele e deixa meio que o time caminhando da mesma forma, jogando o mesmo futebol. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Sabe o que aconteceu na Alemanha com o Bayern de Munique, né? 11 títulos seguidos. 11. Sabe o que aconteceu na França com o PSG? 10 dos últimos 12 campeonatos. E sabe o que a torcida faz? Para de se interessar por futebol. Olha a Bundesliga agora. O Bayern não ganhou em 2024 e tá todo mundo empolgado. Ah, olha que legal, no futebol alemão tem competição de novo. Mas é isso que a gente quer? Ficar comemorando quando o time principal do campeonato perde? O Flamengo vai ganhar os próximos 3 Brasileirão. Eu não estou torcendo para isso, na verdade estou torcendo contra. Mas isso é a lógica. Aqui foi sincero, hein? Eu tô torcendo contra pra caramba. O cara meteu essa, pô, JR. Sincerão, cara. Olha, eu sei que tem um flamenguista aqui com o dedo no botão de dislike. Vai lá, pode clicar, mas antes me escuta. O Flamengo não é o vilão. Eles só estão jogando o jogo melhor que todo mundo. Gestão profissional, marketing agressivo, captação de torcida e aproveitando tudo isso. O problema... Caramba, o Flamengo realmente virou uma máquina. Pra você ter uma ideia, pô, o Flamengo quase ganhou o Mundial do PSG, cara. Desses últimos anos aí, desde quando o Corinthians foi campeão, ele foi o time que deu mais trabalho pros europeus, pô. É que nos pênaltis o Safanov tava literal no dia dele, senão ia ganhar o Mundial de Clube. Ia ganhar todos os títulos importantes aqui do Brasil, pô. Só deram vacilo na Copa do Brasil, mas no resto... O tema é como tudo isso é feito. Contou A grana. CBF com certeza deveria ter fair play financeiro, deveria ter teto salarial e distribuir a grana da TV de forma mais equilibrada. Mas não tem. E sabe por quê? Porque Flamengo e Palmeiras têm o poder de veto. Eles estão comandando o futebol brasileiro e a instituição CBF nesse momento. Então não, o Flamengo não é o vilão. O vilão é um campeonato e uma federação que permitem isso. Mas o que acontece é que não vamos mais ter competitividade. Pouco a pouco, os outros torcedores de outros clubes vão perdendo interesse pelo campeonato e tchau. O Flamengo vai ser dono de uma terra onde ninguém quer estar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você realmente é de acordo com um time dominar tudo, com um ganho absurdo? E na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar isso? Eu quero saber aqui. Pô, vídeo bom pra caramba também do JR, tá maluco. E é o seguinte, cara, nos pontos corridos, o Palmeiras, o Flamengo pode até dominar aqui no futebol brasileiro, mas vou te falar, pega uma Copa do Brasil aqui, ou até mesmo a Libertadores, não é tão fácil assim não, tá? O Flamengo, com esse timão todo, passou nos pênaltis contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras perdeu o Paulistão pro Corinthians, e, tipo, comparando elenco, o elenco do Palmeiras é bem melhor que o do Corinthians. Então, aqui no Brasil, os times podem não ter a grana, mas vou te falar, se dentro de campo cai um clássico aqui, os jogadores dão a vida e conseguem embaçar, tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras. Copa do Brasil também, o Atlético Mineiro, que depois nem foi bem, conseguiu eliminar o Flamengo. Então tem bastante time nas Copas que pode se dar bem sim contra Flamengo e contra Palmeiras. É que tem que fazer também o jogo perfeito. Mas a lógica mesmo é esses dois times aí, ó, ficar no topo, porque tá com uma gestão boa e consegue contratar muito jogador diferenciado. Aí os caras fazem a diferença e traz título pro clube, rapaziada. Se vocês gostaram aí do meu react, curte, comenta, dá aquela moral, pô. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.